Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor Jesus, por este momento. Nosso muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pela oportunidade e fôlego de vida, a qual o Senhor nos dá como vivência em mais um dia na tua presença. Obrigada, Pai amado, pela roupa que vestimos, pelo nosso calçado, pelo pão de cada dia, Pai amado, pela saúde, pela família, pelos entes queridos, Pai amado, que ainda estão aqui ao nosso lado, Deus. Pai amado, obrigada pela comunhão que nós temos contigo, Deus. Obrigada por nos ouvir em momentos bons e em momentos ruins. Obrigada pelo nosso cotidiano, mesmo sendo uma lida árdua, Senhor Jesus, o trabalho, a escola, os afazeres do dia a dia. Mas em todas essas funções e funcionalidades o Senhor está conosco. Muito obrigada. Obrigada por preparar os nossos corações para cada dia que nós enfrentamos, seja eles com lutas ou com vitórias. Mas o Senhor sempre está conosco. Obrigada por segurar na nossa mão, por nos colocar debaixo das tuas asas, nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal. Nós te glorificamos e te agradecemos com todo o fôlego do nosso coração. Pai amado, muito obrigada. Até aqui conduza essa transmissão, conduza tudo que vai ser dito, Senhor. Que pessoas possam se identificar, criar uma linda conexão através, Pai amado, do testemunho de vida de Carla, Deus. Prepara este momento para que pessoas possam entender que na vida tudo há um processo. Nós sempre vamos ter revelações para contar, que são testemunho de vida para alguém também. São essas bênçãos que nós te pedimos e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Tudo certo, Carla? Podemos começar? Tudo certo. Que linda oração, Ingrid. Obrigada. Aprendi com a minha mãe. Aprendi com a minha mãe a orar. Eu vendo ela, eu falei, nossa, eu não quero orar igual a minha mãe, eu quero orar melhor do que a minha mãe. Era o que eu Linda. dizia pra Deus. E a minha mãe hoje ela diz, né? Nossa, minha filha, eu amo quando você ora. Eu falei, eu aprendi com a senhora. Que lindo, que lindo. Glória a Deus. Que a oração ela tem que ser algo leve e a gente tem que sentir no coração que é uma conversa com Deus. É uma Isso, tem conversa que ser bem simples, com espontâneo. agradecimento. É verdade. Bom, nós vamos começar, tá bom? Já vou começar com as primeiras perguntinhas. Geralmente nós fazemos entre 20 perguntinhas, tá bom? Tá. As 10 primeiras são minhas, porque eu sou enxerida mesmo, eu gosto de começar o negócio. A Rose gosta de terminar. Glórias a Deus. Mas se caso você responder algo que nós já perguntamos ou iríamos perguntar, desculpa, a gente pode passar para a próxima pergunta, tá certo? Tranquilo. Perfeito. Bom, Carla, para começarmos, quem é a Carla Branco por trás do nome e da profissão? Eu sou uma pessoa que procura ver a vida com bastante leveza e que procura viver um dia por vez. E tenho Deus como o meu propósito maior. Eu coloco sempre o nosso Deus, o nosso Pai, à frente de tudo, de todos os meus projetos, de todos, enfim, da minha vida como um todo. Eu sou bem tranquila, sou bem calma, procuro ser assim sempre e levar leveza por onde eu passe, porque a vida já está tão amarga, né? São tantas situações que a gente, quando chega com leveza, a gente ilumina. Eu procuro ser luz. Perfeito. Nós vamos começar agora, já que você já se apresentou, né? Vamos começar a falar lá do comecinho da sua infância, como foi. Ah, Carla, você falou que teve uma infância muito feliz e Sim, que a lembrança da sua infância é o que mais aquece o seu coração até hoje? Isso procede? sim, sim. Eu tive uma infância, sempre morei no interior e até os meus 9 anos eu morei numa cidade chamada Pesqueira, aqui no interior de Pernambuco. Família dos meus pais, tanto mãe quanto pai,
eles são oriundos de lá, da região. E foi uma infância onde eu brinquei muito, sabe? Onde eu fui criança, coisa que a gente não vê hoje. Então, eu brinquei de boneca até os meus 13 anos, de sentar no chão, de arrumar casinha, de fazer roupinha. Então, eu me considero assim, eu considero a minha infância incrível, incrível, porque eu fui criança de verdade. Eu brinquei na rua, ainda tive esse privilégio, né, de embora minha mãe sempre foi muito medrosa e fazia muito medo pra gente. Então, olha, se passar o homem da Kombi, vocês não cheguem nem perto da Kombi, viu? Essas coisas de mãe, né, que cuida. Mas eu fui muito feliz na minha infância. Eu tenho recordações muito boas. E tenho uma memória infantil muito, muito viva, sabe? Muito viva mesmo. Nossa, então foi uma infância gostosa, né? É tão bom quando a gente relembra momentos bons, né? Eu digo que eu sou criança até hoje. Eu ativei meu modo criança de sexta para sábado. Tava numa vigília com os meus jovens tão gostosa, gente. No outro dia eu tava destruída. Pulei, dancei, gritei, cantei, orei, Delícia. chorei. Aham. Nossa, sabe aquele momento assim que você não lembra mais que tem dificuldade, não Sim, lembra das responsabilidades, que você esquece que você é adulto por um momento e você sim. consegue viver aquele momento assim livre, suave, gostoso, Aham. sabe? Aham. É isso que meus jovens gostam muito de mim, porque eles se identificam com a minha criança de ser. Aham. Sou muito brincalhona. Muito bom, muito bom. É muito gostoso, cara. É muito É, gostoso a gente vivenciar, voltar às nossas dinâmicas de antes, fazer brincadeiras assim em família, não é verdade? Relembrar da infância é tão bom, gente. é verdade. Isso tudo é incrível, assim. É muito, muito rico para a vida, né? Isso. E a história para os nossos filhos, né? Sim, Nossas, sim, para as futuras gerações. sim. É Eu, isso. eu perdi meu pai muito pequena ainda, que eu tinha 9 anos. E foi bem trágico, assim, foi um acidente bem trágico. Mas nem isso, assim, nem. Eu não tenho essa lembrança de tristeza, entendeu? Eu não tenho isso, eu acho isso muito bom em mim, porque eu só tenho lembranças dessa fase, eu tenho lembranças boas, assim, boas, muito boas. Então, assim, você tinha 9 anos Sim, quando você perdeu seu pai. sim, E já aproveitando o gatilho, que seria a próxima pergunta, e você foi bom você frisar logo, 9 anos, nossa, perdeu o pai. Como foi para você essa experiência, ainda muito pequenininha? Como uhum, você lidou com isso, mesmo sendo muito novinha? sim. Como eu te disse, nós somos uma família de 4 irmãos, eu sou a terceira. E a minha irmã mais nova tinha 3 anos, o meu irmão mais velho tinha 12 anos. Não foi fácil porque isso não é fácil, não é uma coisa fácil, né? Mas não, eu tenho ainda uma mãe que ela foi muito mãe e pai, sabe? Em todos os aspectos, assim. E eu acho que por a gente ter saído da cidade onde morávamos e ter ido para a cidade onde moravam os meus avós maternos, para que a gente ficasse mais próximo da família e ter um apoio, isso ajudou muito nessa caminhada. E eu lembro de uma coisa nessa época que a minha mãe falou que assim, me marcou muito e eu passei a admirá-la muito, muito mais. Uma vez ela chegou, uma família grande, a família da minha mãe, de 9 irmãos, e ela chegou para os meus tios e para um deles ela disse: Olha, quando qualquer um dos meus filhos fizer algo que desagrade, por favor, não vão a eles, venham a mim. Porque eles não têm pai, mas eles têm uma mãe que sabe o que fazer, sabe como agir. E assim a minha mãe foi muito respeitada, sabe, entre os irmãos. Ela como mulher, e você sabe que a gente naquela, assim, eu digo naquela época porque eu vivi isso, essa coisa do machismo imperando, entendeu? Mas minha mãe não deixou nunca que nenhum tio, que o meu próprio avô levantasse a voz pra gente, assim, venham a mim que eu vou resolver. E assim foi sempre. É a famosa mãe leoa, né? Isso, e bem consciente, sabe? Bem pé no chão. Criou a gente muito, muito pé no chão, muito mesmo. E eu agradeço demais para ela por tudo.
Que lindo exemplo, né, Carol? Que lindo Muito. exemplo. O exemplo da minha mãe é só outro podcast para eu cantar, porque Nós ela passou adoraríamos conhecer, olha. Soubesse que, olha, se a gente pudesse, não, em nome de Jesus, a gente vai refrisar, gente, porque tanto de história que tem para contar para uma pessoa só não tá escrito. Como a gente tem verdade. conteúdo para fazer como história, vocês não têm noção. É É muito verdade, é não verdade, é é verdade. verdade. Sim, Mas sim. hoje a estrela é você, tá? Obrigada, tô me achando. Mas lógico, oxe, tem que se Obrigada, achar, né? menina. Sou bonita Obrigada. mesmo e é isso aí. Bom, falando agora ainda, na verdade, da sua infância, verdade que aos 9 anos você precisou mudar de cidade para ficar mais próxima dos seus avós e dos seus familiares? Ah, como foi essa mudança para você? Ela não foi uma mudança, ela foi meio traumática, sabe, essa mudança, porque veja só, os meus pais, o meu pai, ele construiu uma casa para nós nessa cidade que nós morávamos. E essa casa, ela ficava, o muro dessa casa ficava na beira mesmo, assim, de um canal que cortava a cidade. E aí, quando nós saímos dessa casa e fomos para Arco Verde, a mudança foi muito grande. A gente foi para uma casa, a nossa casa era uma casa grande, fomos para uma casa pequenininha, mudança de colégio, enfim, tudo, tudo. Mas eu não digo que isso foi, não foi isso que foi traumático. Traumático foi depois voltar à cidade, embora eu não tenha nascido, mas onde eu fui criada, e eu ver a casa demolida, porque teve um ano que choveu bastante na cidade e houve uma infiltração muito grande desse canal, desse córrego, digamos assim, para a casa onde o meu pai construiu, e ela precisou ser demolida, porque não tinha o que fazer, entendeu? Então, isso para mim assim foi, é tanto que eu sonhava muito com essa casa, eu sonhava muito, eu sonhava assim demais. E uma tia minha chegou para mim e disse: "Carla, você precisa voltar lá e você ver tudo e você sentir tudo assim". E depois que eu voltei, realmente eu parei de sonhar. Mas foi difícil, não foi fácil não. E é isso. Mas a gente seguiu assim, seguiu. É como minha mãe disse, se ela tivesse que escolher um dos filhos, ela seria muito injusta. Porque ela deu todo o alicerce, nenhum se desviou, entendeu? Nenhum. Foi incrível. É por isso que o amor de uma mãe, ela é o primeiro amor comparado com o amor de Deus, porque não tô te fazendo o pai, tá, gente? Tô falando no geral, pai e mãe. Sim, Veja bem, por quê? Porque Deus, ele entregou, ele deu um exemplo para nós, ele entregou o seu único filho, para que gerações pudessem estar aqui, tendo a oportunidade de estar aqui. Então, ele sabia o que ele estava fazendo desde o começo. E não é diferente com o pai e com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia. Porque tem pais que são tios, tem pais que são avós. Ou seja, é esse tipo de amor que a gente frisa, né? De sim, que a justiça ela vem das coisas amplas e das coisas justas, né? É sim, você sim. saber dividir, saber distribuir o seu amor, saber acolher, saber ter visão do que é o certo. Não é verdade? Isso. Ou isso mesmo. Exatamente. Vamos ao próximo tópico de perguntas. Você se lembra como foi viver a adolescência em uma cidade pequena naquela época? O que havia de especial naquele período? A tranquilidade, sabe? A tranquilidade da cidade, assim, é algo que realmente faz muita falta hoje nas cidades, por menores que sejam. Essa coisa da violência, do respeito mesmo, sabe? A gente não vê mais isso. Então, eu acho que é isso que faz mais falta. Eu fui uma adolescente muito obediente. Minha irmã disse que eu fui meio bestinha. Mas, tipo, se a minha mãe dissesse: Ó, Carla, você tem que chegar às 9 horas. Às 10 para as 9, eu já estava em casa. Assim, sempre fui muito obediente. E era tudo muito tranquilo naquela época, assim. Você saía.
Eu acho que a maior falta que eu sinto hoje e que eu senti na época da adolescência das minhas filhas era essa tranquilidade mesmo, sabe? Que a gente não tem hoje. Essa insegurança é uma coisa que mexe muito com os pais, de um modo geral. É porque antes mesmo ainda tendo alguma maldade no mundo, né? Sempre teve, na verdade, mas hoje, infelizmente, está bem demais mesmo. A gente tinha mais liberdade, né? Não tinha tanto medo quanto tem agora. Não. A minha mãe foi muito Caxias, sabe? Eu acho que por ela ser pai e mãe, ela foi muito Caxias. Tipo, eu sou da época das festas de clube, né? Dos carnavais de clube. Sim, Não tinha nada dessas como é que é? Essas festas grandes de carnaval que tem hoje. Não, carnaval de rua mesmo, do Mela Mela. sim, sim. E aí a minha mãe, tipo assim, se tivesse uma festa e eu tô querendo muito ir, o baile dos namorados, mesmo sem estar com o namorado, que tinha isso na minha cidade, tinha os 4 dias de carnaval no clube, aí tinha uma festa vermelho e branco, que era de um clube a outra, enfim. Aí quando a gente ia para uma festa, a mamãe dizia o seguinte, você só vai dependendo de quem vai com você. Tipo, se tivesse um casal responsável, aí ela deixava. Se não, aí não vai. E ela tinha um ditado que ela dizia assim: ela dizia, você vai com as costas para a festa e a frente para casa. Ou seja, ninguém vai andar de costas. E quando ela dizia, minha filha, disse tá dito. Então é isso. E a sua mãe, mais uma vez, lhe dando exemplos, né? Muito, muito, muito Nossa, mesmo. que legal, viu? A próxima pergunta para você, Carla, que é bem interessante. Agora vai começar a chegar a parte interessante da história da sua vida. Sim. Você foi professora de língua portuguesa durante 27 anos? Meu Deus, Isso, muito tempo, 27 né? vinte e anos. sete anos. Eu tenho história. Ah, o que fez você se apaixonar tanto pelo magistério? Ai, deixa eu te contar. Eu tenho uma história aí com a minha mãe. A minha mãe foi professora e a minha mãe foi diretora de uma escola, depois que nós chegamos nessa outra cidade dos meus avós maternos. Ela foi diretora da escola. Até então ela ensinava. E aí eu queria muito ir para a capital, sabe? Eu queria muito ir para Recife. Eu via minhas amigas, algumas delas, indo para Recife, fazer vestibular e fazer psicologia e fazer, enfim, tinha aquele desejo, aquela vontade, mas não tinha condição de ir. Porque se fosse era para ir para casa de algum parente, que tinha, até que tinha o parente para ir assim. Era um tio pai meu. Mas mamãe dizia o seguinte, para chegar na tua pergunta, você só sai daqui quando você fizer o magistério. Porque na minha época a gente além de fazer o segundo grau, o ensino médio, se a gente quisesse ser professor, a gente teria que fazer magistério. Então, é tanto que eu fiz os dois cursos no mesmo tempo. Eu terminei o ensino médio e eu terminei o magistério. E aí minha mãe disse, ó, depois que você fizer o magistério, aí sim a gente vai pensar em você sair daqui, mas até então, não. E aí eu fiz uma carta para ela muito mal criada, que, enfim, mas olha, foi a coisa, parece que a minha mãe ela estava adivinhando. Porque aí eu comecei a namorar e tal, eu comecei a namorar com o Evandro aos 16 anos. E quando a gente estava para casar, eu fiz o concurso do estado de Pernambuco para ser professora, né? Eu estava terminando, quando a gente estava perto de casar, eu estava perto de terminar a faculdade de letras. E aí eu já fiz esse concurso pensando assim, bom, se eu chegar numa cidade, for morar com a Evandro, numa cidade que não tenha nada, pelo menos professor eu acredito que eu serei. E foi isso que aconteceu na minha vida, entendeu? Então, sempre que eu entrava numa sala de aula, todo problema que eu tinha, eu deixava do portão para fora. Mas eu procurava não só a prática da língua portuguesa e do que mais fosse exigido, assim, no currículo mesmo, mas